Seja bem-vindo ao universo das alquimias sagradas, pelo caminho da cura ancestral. Caso 1. 38 anos, ela não tinha filhos, diabética, problemas com a digestão, insônia, traumas ligados à rejeição e sentia muita falta do pai. Pontos críticos: ela não abria mão de continuar com antiácido e tinha forte resistência para retirar da dieta os lácteos. Então eu coloquei a K2 para ela e o magnésio, 4 sais, em cápsulas. A cavalinha em extrato para tomar logo cedo e o óleo essencial de murta no perfume terapêutico para ajudarem a prevenir a perda óssea. Também no perfume terapêutico eu coloquei o vetiver, porque pelo menos temos aí 3 motivos os quais mostram o quanto o vetiver vai trabalhar todo esse quadro dela, né? Exato. Caso 2, 46 anos, ele estava obeso, com dermatite, depressão por não conseguir firmar seu propósito e colocar limites, gastrite e traumas ligados ao abandono. Pontos críticos: tomava muita medicação e o que eu percebi é que ele desenvolveu um apego às medicações ancorado na crença de que voltar em cada um dos médicos era impossível naquele momento. Ou seja, amarração total, né? Uma inflamação lá em cima, fígado e rins sobrecarregados. Sem contar que não dá para usar perfume terapêutico com concentração de 8 a 10% sobre o organismo lidando com tantas medicações. Então eu optei por extratos de plantas adaptógenas como a camomila e a erva-botão em gotas antes de dormir. E ele não tomava anticoagulante. E por uma colônia a 3% com copaíba, helicrisum, laranja doce, isso, uso tópico. Caso 3. Ela era obesa, alto nível de ansiedade, explosões de raiva frequentes, problemas na coluna e joelhos, gastrite e traumas sexuais na infância. Assim, coisa pesada mesmo, sabe? Muita coisa condensada, difícil até para falar. Pontos críticos: não abandonava o café preto pela manhã e alegava que o descafeinado era ruim. Então pensa, cafeína mais cortisol alto. É bomba, né? É bomba. Indisciplinada para fazer exercícios. Não gostava de academia e falava: não dá para ter uma rotina fixa comigo. Às vezes eu chego em casa e vou fazer na parte da tarde, às vezes só depois das 10, antes de dormir. Então, ela tinha rejeição total também de aromas florais adocicados. Como é que eu poderia trabalhar com ela o jasmim nos traumas sexuais? O que eu fiz? Passei uma receita de chá masala para ela, com bastante especiarias, uma playlist de exercícios sem impacto e de yoga básica para ela fazer em casa a hora que desce, para ela, exato, a hora que desce. Entrei com magnésio à noite e pela manhã eu coloquei a vitamina C, D3, A, K2 e ômega 3. E no perfume terapêutico, mirra, o petigram, o manjericão e o ylang-ylang. Caso 4. 34 anos, estava em um pico de estresse, beirando o burnout mesmo, não tomava medicação controlada, peso ok, sem doença crônica, praticante de corrida diária pela manhã, logo cedinho, mas estava numa crise de hemorroida maluca que estava deixando ele sem chão. Pontos críticos: ele tinha total resistência a remédios, viajava muito, precisava de pouca coisa e aplicação prática. Eu fiz uma pomada para ele, tipo balme, para ele passar pela manhã, após o banho da manhã, e à noite no último banho, após o último banho, ou seja, 2 vezes ao dia, com cipreste,
murta e só 0,25% de tomilho, antinociceptivo, junto ao bálsamo de copaíba. Esse balme foi muito bom, foi eficiente. E eu delineei para ele um perfume terapêutico que fez um resultado bem rápido. Eu fiquei assim, bem satisfeita com o feedback dele, sabe? Ele foi muito participativo, foi comprometido mesmo. Fez a inalação do perfume, ainda juntou isso ao ritual do sol. Agora pensa nessa potencialização. Inalar esse perfume logo cedo fazendo o ritual do sol. Por isso que a gente teve esse resultado. Foi um resultado rápido. O que tinha no perfume? Sândalo, benjoim, copaíba, elemi, cedro, gerânio, ilang-ilang, lícia cubeba. É difícil usar ela, mas aqui cabe, porque ele também não tomava nenhuma medicação. Alecrim do campo e bergamota LFC, a 10%, 30 ml no spray. Caso 5, 40 anos, ele tinha insônia, fadiga, sem sobrepeso, asma e muita ansiedade. Não fumava, mas praticava natação. Não era tão assíduo, mas praticava. Trabalhava em indústria de alimentos, onde tinha moinho de trigo. Pontos críticos. Então, o que nós tínhamos? Micropartículas de farinha sendo inaladas no ambiente de trabalho. Ou seja, glúten em doses homeopáticas. Eu sugeri a ele fazer a pesquisa de sensibilidade ao glúten e a evitar alimentos processados contendo conservantes à base de sulfitos. Fazer o ritual do sono e do banho e desenvolvi um perfume terapêutico com extratos de erva baleeira e melissa. Óleos essenciais de pinho siberiano, lavanda, benjoim e copaíba para inalar pela manhã e ao chegar do trabalho, ou seja, 2 vezes ao dia. Além de inalar, eu indiquei ele borrifar ao redor dos punhos e na parte interna dos tornozelos, também 2 vezes ao dia. E aí, esse vídeo está sendo útil para você? Comenta suas dúvidas, curte o vídeo para aumentar o engajamento no YouTube e compartilha com um amigo. Tô esperando. Caso 6. 17 anos, uma mocinha vestibulanda, com tudo no lugar, sem doença crônica, sem infecções, mas com crise de ansiedade forte, com tremores, sudorese, sono muito superficial e apetite instável. Pontos críticos. Dieta pobre, dieta de ponta cabeça, pobre em nutrientes, beliscava demais, sem horário fixo para alimentar e não tomava sol. Disse que nesse momento de vida, se eu retirasse algo na dieta dela, que estava sendo assim, o alento naquele momento, seria um castigo. E ela ainda disse, tia, vai ser um castigo muito grande. Então, o que eu fiz? Eu coloquei na vida dela o sol, trouxe energia vital concentrada. Expliquei que era para ela usar todos os dias, embaixo da roupa, um topzinho, sabe, de alcinha bem fininha, e que toda hora que ela tivesse uma oportunidade, o momento que ela conseguisse, ela buscasse o sol, tomando sol no topo da cabeça, no chakra cardíaco, e que permitisse as retinas dos olhos a observarem o volume de luz, exato, para corrigir o ciclo circadiano dela, para voltar ao normal. Fazer o grounding ao chegar em casa religiosamente por 5 minutos. O ground de 5 minutos quando chegasse em casa. E indiquei fixar um horário de alimentação.
essa parte de alimentação dela teve que ser trabalhada com muita delicadeza, muita sutileza, incrementando algumas coisas, para que ela, assim, aos poucos fosse se adaptando e não se sentisse privada de nada. Eu indiquei para ela fixar horário de alimentação, muito importante isso, né? De preferência 3 refeições fartas ao longo do dia. Se precisasse bater aquela fominha, come um pedacinho de queijo bem maturado, meia maçã, um pouquinho de castanha e aguarda a próxima refeição, né? Até ela habituar, até o corpo se condicionar a 3 refeições. Introduzir a vitamina de abacate 3 vezes por semana, 2 ovos por dia não fritos, lentilhas, dia sim, outro não, mingau de aveia com canela e açúcar de coco, que graças a Deus ela gostou muito, além de polpa de açaí batida com banana. Não é aqueles açaís prontos por aí que são mais sorvetes de açaí do que a fruta propriamente dita, né? Então ela comprava a polpa de açaí para bater com banana e fazer em casa, né? Com leite, de preferência de raça Jersey, aquela coisa toda, né? Um leitíssimo, um leite tipo A pasteurizado. Entrei com açafrão com piperina em cápsulas no almoço. Vitamina C, E e A e o magnésio à noite. Sempre obedecendo a regra do bom senso. Não dá para colocar coisa demais, senão a adesão vai lá para baixo. E no perfume terapêutico, a 10%, coloquei breu branco, bergamota LFC, cedro, sálvia, petigram, sândalo, pinho siberiano e rosewood. Caso 7. 28 anos, uma mãe de primeira viagem, com um bebezinho de 8 meses, não amamentava mais, em plena estafa, sem ajuda de ninguém, problemas com o pai, sem ajuda do marido que estava doente. Assim, ela estava em total desamparo, amargurada, com medo e deprimida. Pontos críticos. O bebê ficava grudado nela o tempo todo, de forma que teríamos que achar um momento para ela inalar o perfume 2 vezes ao dia sem a presença do bebê. A alimentação dela era péssima e ela não tinha como preparar as refeições mais saudáveis. O que foi feito? Eu ensinei ela a fazer um arroz parboilizado com lentilhas, couve-flor e cenoura, e outro com feijão verde, brócolis e abóbora, e congelar as porções. Encomendar no açougue almôndega, por exemplo, já temperada, bife de frango já cortado e temperadinho. Daí ela gastaria 20 minutos só fazendo a carne. E às vezes assim, incrementar, tirou a carne da panela, passa um ovo mexido para complementar os aminoácidos, coisa que ela fazia, dia sim, dia não, ela conseguia fazer. Ela botava um ovinho lá no final e ela foi melhorando a dieta dela com isso, né? Isso a gente sabe que mentalmente ajuda muito, porque na gravidez os nutrientes todos são priorizados para o bebê. E depois vem aquele batidão, né? Sem sono adequado, uma maratona sem fim e ela sozinha, só ela e o bebê. Foi possível ela fazer a inalação do perfume após o soninho do bebê. Entre 9 e 10 da manhã ela fazia a primeira inalação e depois que ele dormisse à noite ela conseguia fazer com calma, colocando os pés no chão, tendo um tempinho só para ela, ativando o poder da presença e todas aquelas orientações, né? O perfume dela tinha cipreste, lavanda, camomila, cedro, pinho silvestre, elemi, ravintsara, lemongrass e o petigram. Esse perfume aqui, na minha opinião, nesses 4 anos de aromaterapia,
está entre os 3 perfumes mais interessantes sensorialmente que foi desenvolvido. Eu achei ele uma delícia.